Os antigos romanos chamavam o meio do ano de idos. Eles celebravam esse tempo com inúmeras atividades. Era momento de pensar nas muitas situações vividas, avaliar o que tinha se passado e projetar os últimos 6 meses do ano. Como sempre acontece quando fazemos uma avaliação, precisamos encarar sempre o que já realizamos e também o que deixamos de fazer. E há quantas andas a nossa lista de objetivos feito na virada do ano, hein? Quem vai participar do Notícias do Bem para falar com a gente sobre esse tema é a especialista em desenvolvimento humano, Cristine Kerr, que está aqui com a gente hoje para falar desse tema tão especial. Olá, Cristine, obrigada por participar aqui com a gente e compartilhar um pouco mais desse conhecimento aqui com todos que estão acompanhando. Tudo bem, muito obrigada por esse convite, muito obrigada por estar com vocês de novo. E o que você falou assim, é totalmente presente, né, na vida da gente. Eu pensei nisso um tempinho atrás, eu já escrevi em junho comentando isso, né? E na verdade a minha sensação é assim que até digerir o que aconteceu em 20, 21, ainda estava tudo meio misturado, aí começou 22, a gente com planos, né, pensando, mas ainda meio digerindo, né, as empresas tentando entender se trabalha híbrido, se trabalha remoto, se trabalha só presencial, né, todo mundo encarando 22 de uma maneira diferente. O começo do ano a gente tinha uma expectativa aí, essa guerra, né, na própria da Rússia e Ucrânia, deu uma balada, né, eu percebi assim que parece que a gente vem de um trem assim que não dá nem tempo da gente falar, nossa, o que está acontecendo, né, e por conta disso, até coloquei lá nas minhas redes sociais algumas reflexões sobre isso, porque eu acho que a gente está em tempos de muito post, muito TikTok, né, muita discussão às vezes, mas pouco diálogo. E também pouco tempo para a gente acalmar o coração e pensar o que está acontecendo na minha vida, né? O que eu estou passando. Quando você fala de resolução de começo de ano, eu descobri que, assim, chega na metade de janeiro, a maior parte das pessoas já largou para trás a maior parte das coisas, assim, né? Então eu sempre falo né, para as pessoas que eu trabalho, nas empresas, eu falo, gente, vamos fazer objetivos assim, não é para facilitar, não é para acomodar, mas vamos fazer realistas, né? Vamos pensar nas 24 horas que a gente tem, vamos pensar que a gente tem demandas que vão atropelar a gente, sejam familiares, sejam coisas da vida que acontecem. Vamos ser um pouquinho mais realistas, né? Não é ser conivente, né? Ser preguiçoso, mas é ser realista. Né? E vindo do mundo corporativo, eu acho que essa coisa do meio do ano, achei super interessante você falar dos romanos, mas no mundo corporativo tem muito isso, né? Você planeja tal, aí, inclusive o chefe dá meta, alguém fala para onde a empresa ou a sua unidade ou né, o que você vai fazer. Aí chega na metade do ano, a gente tem aquele tempo de revisitar isso e olhar e falar assim, será que eu fui muito otimista? Será que eu fui muito pessimista? Porque também tem ano que a gente às vezes é muito realista puxa, a coisa está indo melhor do que eu imaginava. Mas essa é uma fase de você olhar e falar assim, dá tempo de eu fazer algumas mudanças, dá tempo de eu implementar algumas coisas, dá tempo de eu reajustar, dá tempo de eu também avaliar se eu estou indo na direção certa, se eu escolhi os caminhos adequados, se eu estou com a equipe, se eu preciso dar mais atenção para a minha equipe quando eu sou um líder, né? Então, esse momento é um momento muito rico, é um momento de você, se você é líder, você pode sentar com os seus liderados, ouvir deles e também colocar os seus pontos de vista. Então, dá tempo, né? Não é aquela sensação de, acabou o ano, né? Não tem mais o que fazer. Então, tem empresa que está contratando, tem gente que está mudando suas equipes. Agora mesmo eu estava numa reunião com uma empresa que quer investir no desenvolvimento de alguns líderes específicos. Então, primeira mensagem é que dá tempo de fazer bastante coisa, desde que a gente faça essa análise, né? Desde que a gente sente
e se pergunte se a gente está investindo o nosso tempo, se a gente no lugar certo, se a gente está com as ferramentas corretas, né? Se a gente está dedicando tempo também para o descanso, para também repousar as nossas mentes, como inclusive nós somos cristãos, a gente acredita que Deus já falou isso pra gente, né? Então, assim, dá tempo da gente rever. E a minha mensagem é muito de encorajamento. Se você está sentindo que já está quase puxando a caixa das bolas de Natal, calma, né? Pera, segura um pouco, né? Veja o que você pode fazer. Né, veja também se você está na direção daquilo e peça ajuda. Eu sempre falo muito isso. Eu acho que nós estamos vivendo momentos cada vez mais que as pessoas estão se isolando, né? Dentro, às vezes, de núcleos muito fechados, que não é isso que a gente acredita, né? A gente acredita que comunidade, que existem pessoas que podem nos ajudar, que podem sentar e dar um direcionamento. E eu percebo, às vezes, as pessoas com dificuldade ou achando que elas têm que resolver tudo sozinhas. Isso é uma mentira, isso é uma opressão, eu sinto, na vida das pessoas, né? Então, eu encorajo as pessoas, olha, sente, faça a sua revisão, mas sente com um bom amigo, sente com um conselheiro, tenha um mentor, analise, peça para ter um outro olhar, né? Se você trabalha sozinho, a gente tem muita gente que é autônoma, né? Ou às vezes você não realiza um trabalho para fora, mas você está na sua vida, você botou algumas metas e você trabalha muito sozinho ali, muito com você mesmo, e a nossa mente, eu tenho um amigo que fala muito bem, ela mente. Isso Então, é verdade. a gente precisa, às vezes, de um outro olhar, né? E nada como ter um bom amigo que caminha com a gente, um líder, ou então um mentor, alguém que pode ajudar a gente também a rever e ajudar a gente a digerir um pouco, para que a gente não se desvie, né, da direção, principalmente aquela que nós cremos que Deus está nos mandando, né? Então, rever isso eu acho super positivo, né? Muito bem. Cristine, você falou uma coisa muito interessante, né? Aliás, muitas coisas interessantes, assim. Eu já fui vendo aqui, falando, gente, realmente, às vezes, quando a gente começa o ano, a gente já desanima, né? Porque as pessoas têm aquela meta de colocar dia 1º vou fazer, dia 10 vou fazer, dia 2. E essa coisa às vezes, da gente ter essa questão da meta, que é importante da organização, mas colocar todas as nossas energias naquilo é perigoso com a frustração quando não realizado, Sim. né? E é lembrar que, tipo assim, calma, posso começar amanhã, por que não? Sim. É ter essa Sim. leveza. E o outro ponto, para a gente já até pensar assim, é a questão do trabalho em grupo. Quantas pessoas do lado estão tão dispostas a ajudar, a somar ali num projeto, numa ideia, num desenvolvimento? Exatamente. A importância da gente ter essa sensibilidade também de ouvir, né? Chegando agora, fazendo esse balanço de virada de semestre, né? Como que a gente pode, passos práticos, colocar em prática essas questões de uma forma tão leve e menos estressante, né? Eu acho interessante, você sabe porque a gente fala, né, que a gente, ai, Deus renova as misericórdias dele a cada manhã. A gente, todo mundo né, que é cristão, que lê a Bíblia fala disso, mas às vezes a gente não renova nem com a gente, nem com os outros. Então, eu acho que, primeiro, eu recomendo sempre que você sente e escreva. Então, eu falo muito isso porque a gente faz muita coisa na cabeça, às vezes a gente digita, mas existe um trabalho muito interessante de Stanford que mostra que a hora que a gente senta e a gente escreve, o nosso cérebro registra de uma outra maneira. Então, acho que é importante você sentar, revisitar suas metas, olhar, né, escrever, rever se elas são importantes e divida isso em pedacinhos menores. Então, se você quer chegar no final do ano com um trabalho realizado, hoje cedo eu conversava com meu esposo, ele tem que fazer uma certificação. E eu falava, olha, se você não pegar o volume que você tem que fazer de estudo, dentro de um prazo, você tem a data da prova, e você dividir, olha, então eu preciso estudar X, eu vou precisar estudar todos os dias isso, ou eu vou precisar durante toda a semana, por semana, aquilo. Eu falo isso em relação a ler livros, que é uma meta que todo mundo coloca, ou às vezes
o exercício físico, ou às vezes algum cuidado com a sua saúde. Então, eu preciso botar essas metas e eu preciso ter aquela coragem de não adiar. Então, se eu preciso marcar um médico, eu vou falar. E eu negocio comigo, sabe? Eu faço assim: olha, você só vai ler aquela coisa que você gosta, ou ter uma atividade que você gosta, que eu não sei o que, que é, às vezes é ver um filme no fim de semana. Eu falo assim: você vai fazer isso se você. Eu falo comigo mesmo. Se você marcar aquele médico que você está adiando, se você entregar aquele relatório que você está precisando entregar. Porque eu acho que às vezes a gente mesmo se sabota. Então, eu acho que é importante colocar no papel, com calma, olhar. Recomendo que você troque uma ideia com alguém também, se você tem um bom amigo, um mentor, alguém que bate papo com você, um líder. Se é na organização a gente faz isso formalmente, mas faça informalmente. Tem pessoas que a gente tem mais identidade, mais identificação, a gente se sente mais à vontade. Troca, olha, puxa, isso aqui tá difícil de eu fazer, eu não tô conseguindo, eu tô procrastinando. Será que eu tô com medo? Será que eu tô, por que eu tô parado nesse assunto, né? E às vezes faça compromisso. Ontem mesmo meu marido, meu filho e eu, nós fizemos um compromisso de uma coisa que nós precisamos resolver. E a gente brincou que quem conseguir fazer, assim, tiver o melhor resultado, a gente vai fazer. Estamos até pensando assim, uma certa premiação nossa, né? Porque a gente viu que é um assunto que nós três estamos adiando e nós precisamos resolver. Então, eu acho que pegar e colocar no papel, se conscientizar, abraçar aquilo que você de fato entende que é importante. No nosso caso, que somos cristãos, a gente crê na oração também, de colocar isso diante de Deus, porque às vezes a gente está com prioridades que não são realmente as melhores, né? Então a gente fazer essa revisita e contar com ajuda, né? E eu falo isso da interação, porque ontem mesmo eu sentei com uma amiga querida e ela me contou de uma grande mudança na vida dela, assim, pesada, difícil, e eu fiquei tão impactada de vê-la, apesar de tantas coisas difíceis, ela ali, não, eu estou focada, eu sei que é isso, trocamos uma ideia, e isso só pode ser de Deus, né? Porque quando as coisas começam a virar tudo na vida da gente, a tendência nossa é desanimar. Então, isso me falou muito ao meu coração. Mas eu vi o fato da gente conversar, ouvir, trocar ideias, e puxa, eu não tinha pensado nisso, posso fazer dessa maneira. Então, não fique sozinho, né? Faça essas metas de vida com as pessoas que podem se comprometer com você, que têm interesse ou genuinamente por você, ou então que o seu trabalho impacta o trabalho dos outros. Eu imagino o seu aí, né? Vale a pena. Senta com o Quirino e fala: olha, escuta, essas eram as nossas metas, a gente está indo na direção certa, será que a gente está conseguindo melhorar isso que a gente já tinha mapeado, como nós vamos fazer? Eu acho que isso é muito importante, isso fortalece os laços, e isso nos encoraja, e isso nos empurra muitas vezes para frente, e tem estratégias. Né? Tipo isso que eu falei, negocia com você mesmo, né? E celebra as coisas também que você já fez. Não fica só olhando para o que você não fez. Celebra. Fiz, olha, puxa vida, consegui. Não li todos os livros que eu queria, mas eu consegui melhorar e já estou começando a ler. Muito bem. Consegui melhorar um pouco a minha alimentação. Consegui melhorar uma entrega no trabalho. Consegui aprender um conteúdo que é importante para a minha profissão. Enfim, celebre também, porque a gente tem feito coisas boas, a gente tem recebido coisas boas, e gratidão é outra coisa que faz muito bem para o nosso cérebro e nos impulsiona para frente. Muito bem, Cristine. Olha, nós falamos do tempo voa e o nosso tempo também aqui voou. Mas eu acredito que nós tivemos excelentes dicas e orientações. Acho que pontos importantes foram ditos. Mas eu gostaria de agradecer mesmo a sua participação hoje. Deixe os seus contatos para quem quiser continuar esse assunto ou acompanhar também o seu conteúdo. Não, com prazer, e eu recebo sempre, depois dos programas de vocês, perguntas, e que mandam ou para o WhatsApp ou na rede social, e é sempre um prazer atender e responder. Obrigada. Os contatos são os que estão na tela, né? Isso, tem vários aí. Cris@cristinecare, com 2 R's, né, no final, .com.br. No Instagram, Cris Care Coach. E o telefone, Isso. 19 98314 3231. Então,
Então, Isso que mesmo. bom, Cris. Ó, vamos marcar, porque eu acho que tem pontos tão legais que você pontuou aí que a gente pode ainda dar continuidade a esse assunto. Que Tá, depois você me conta se o Quirino topou fazer com você aí uma avaliação. Ó, e você sabe que tem mudanças vindo aqui na IPP TV, né? E Opa, que bom. resultados de avaliações também é mais ou menos isso, viu? Mas nós vamos sentar para continuar mesmo esse trabalho, porque é isso que você falou. Acho que isso é muito importante fazer essa avaliação, né? E ainda mais numa TV ou em qualquer outro trabalho também, que é contínuo, é diário. Então, são pontos extremamente importantes, assim. Obrigada, Cristine, mais uma vez pela sua participação, por trazer um conteúdo tão bom pra gente, mais uma vez.